Tá, tudo Bem, certo. então, tá bom. É muito bom estar com você. Obrigada aí pelo convite. Estou vendo vários amigos aqui com a gente. Isso é muito bom, porque você acabou de falar que você passou por uma transição de carreira, né? Sim, E sim. eu, de alguma forma, também acho que todos nós estamos nos reinventando, seja por causa da pandemia, seja por um novo momento e por tudo que está acontecendo no mundo. A reinvenção ela é constante, né, Wagner? E a gente tem que estar aberto a isso o tempo inteiro. Hoje eu estava falando sobre isso com um dos meus alunos no curso, que ele resolveu investir né, na carreira de assistente técnico, porque ele tinha uma outra ocupação e falou, pô, me chateei muito e resolvi tentar algo novo e tal. Ele mandou uma mensagem que tinha concluído o curso hoje, foi muito legal. E eu fiquei muito feliz por isso. E é isso, a gente tem que estar aberto, né, a mudar, né, ter a disposição de enfrentar coisas diferentes, de ter a cabeça, né, a mente aberta para conseguir se adaptar às coisas novas, né? Tá todo mundo vivendo aí o novo, né? E quando a gente fala em transição de carreira, as pessoas ficam em choque com isso, né? Fiquem totalmente em choque com isso. E eu tenho muita gente que me acompanha, tem alguns alunos também que tem muito medo, né, de tentar algo novo dentro da área de segurança, dentro das suas vidas, né, pela aquela Sim. questão de não saber se é certo, e aí vai deixando, vai deixando, aí passa um ano, passa dois, e a pessoa continua ali infeliz no que faz, né? E vai passando um, dois, três, daqui a pouco vai ver, foi 10 anos, 15 anos, e a pessoa está ali frustrada, ah, não conseguiu algo novo e passou a vida, né? Então, aí, é por isso que eu quis te trazer hoje aqui, que é justamente para a gente conversar sobre isso, né? Para o pessoal entender um pouco, né? E como seguir adiante, dar o passo, né? Além, subir de nível, né? E parar de deixar para depois aquilo que a gente pode fazer agora, né? Exatamente. Mudar é difícil, né? A gente sai de uma zona de conforto para um novo desafio. E eu acredito que todo mundo que está aqui com a gente, em algum momento, passou por uma mudança, seja uma transição de carreira, seja um desafio familiar, seja uma questão pessoal. E o grande medo é do desconhecido, né? E hoje em dia a gente tem falado muito de um tema que eu acho que é super atual, que é a questão do mindset, né? E aí a gente tem um livro que eu acho que daqui a pouco vai ter algumas surpresinhas aí que você vai falar, mas tem um livro muito interessante de uma psicóloga, a Carol Delk, e ela fala o quê? Ela fala que existe dois tipos de mindset. Tem o mindset que ele é fixo e tem o mindset que é de crescimento. O que é um mindset fixo? É aquela pessoa que ela não gosta de mudar, ela não gosta do desafio. O fato dela ir para um novo segmento gera medo, gera insegurança. E isso vai acabar dificultando o desenvolvimento dela. E o mindset de crescimento, que é o contrário, ele já não. Para ele tudo é uma aventura, o novo é uma aventura, o desconhecido é uma aventura. E com ele não tem essa questão de errar, porque tudo é aprendizado. Sim. Então, isso que a gente tem que pensar. Mudar é desafiador? É. Mas o que é mais importante é dar o primeiro passo, que o resto vai vir. O impulso, a motivação vai vindo ao tempo, com o tempo. O que eu vejo muito é o medo de dar o primeiro passo, né? Aquele receio de saber se vai dar certo, é como você falou da zona de conforto, né? O receio, pô, será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou conseguir? As inseguranças que vêm junto com a gente, que a gente carrega, né, na vida. E eu passei por isso há 3 anos atrás, quando eu saí da Manserve, onde nós tivemos o prazer de trabalhar juntos, né? Onde
parei ali um tempo para pensar o que eu ia fazer da vida, e aí falei, não, eu vou fazer diferente, né? E, assim, eu parei, fiquei alguns dias congelado, né? Tipo, tá, mas e se não der certo? E se der errado? O que eu faço agora? Tá, eu vou fazer diferente, mas e aí? Como é que eu faço? O que isso vai me trazer, né, de impacto? Quais são os benefícios que eu vou ter? O que isso vai resolver na minha vida? O que isso vai trazer de diferente? Isso é uma loucura por completo. Eu confesso que foi muito difícil para mim. Essa procrastinação, né, de deixar sempre para depois. Eu sou um procrastinador nato. Eu deixo ali para o último milésimo de segundo, né, e faço. E o que isso pode trazer de impacto, Maia, para o pessoal que vai deixando, vai deixando, vai deixando? Na tua visão, isso pode trazer de prejuízo para a pessoa? Tá. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro eu queria saber quem está assistindo com a gente aí, se alguém tem problemas com procrastinação. Responde aí pra gente, se você tem ou não, se você é livre desse mal do momento, tá? Então assim, primeiro, procrastinação é uma palavra que vem do grego. E ela vem, o termo é acrasia, que quer dizer o quê? É você deixar de fazer o que precisa ser feito, ou adiar. Isso todos nós fazemos em algum momento, em decorrência de outra coisa. Então, por exemplo, eu estou lá no trânsito, eu preciso ir no banheiro, só que eu não posso chegar atrasado a um compromisso. Ir ao banheiro é uma necessidade fisiológica, eu tenho que ir. Só que aí o que eu faço, eu procrastino em decorrência do meu compromisso. Então, procrastinação, em algum momento, todos nós vamos experimentar. O grande problema é se a procrastinação, ela começa a me prejudicar os meus sonhos. Então, isso é que a gente tem que tomar cuidado. E hoje as pessoas procrastinam por diversos motivos. E olha, todo mundo está respondendo, eu já passei por isso. Fiquem, olha, estamos, gente, todos no mesmo bote, tá? Estamos todo mundo junto. E aí, o Júlio até falou aqui, né? Demais nessa pandemia. Na pandemia, muito mais, porque a gente tem o medo da doença, o medo de não ter condições financeiras do amanhã. Então, como que acontece a procrastinação? Ela, dentro do nosso cérebro, Wagner, a gente tem um tomador de decisão racional. Então, ele sabe o que tem que ser feito no tempo certo e o que é melhor. Só que no mesmo cérebro, que geralmente essa discussão, esse conflito acontece no cérebro, né? E eu tenho como se fosse, sabe aqueles desenhos no passado que tinha um anjinho bom e o anjinho mau? Aí o tomador de decisão do racional fala assim, faça no prazo. Aí o anjinho mau fala assim, não, eu tenho um prazer imediato aqui. Então, ao invés, por exemplo, de eu entregar o meu TCC, começar a fazer, não, vou deixar para o último dia. Agora eu vou para o churrasco com os meus amigos. E aí, quem ganha? O macaquinho. Então, toda vez que eu abro mão de uma decisão racional por infinitos motivos, quem ganha é o macaquinho. Só que ninguém precisa achar, não, eu só dou atenção para o macaquinho, não. Fica tranquilo, porque todo mundo passa por isso. Só que tem 3 motivações principais que nos fazem procrastinar. A primeira, toda vez que eu tenho uma falta de uma habilidade ou de clareza no que eu tenho que fazer, eu procrastino. Por quê? Porque é mais desafiador. Então, se eu não sei o TCC, eu tenho que escolher um tema, o doutorado, o mestrado, eu não tenho muita clareza sobre determinado assunto. Um desafio, um projeto, eu não tenho clareza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiando, porque isso vai me dar trabalho. O segundo é a falta de um propósito. Pode falar. É só comentar que isso acontece algumas vezes, eu já vi acontecer
Na atividade em que eu auxilio a galera aqui de atuar como assistente técnico dentro da empresa. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de atuar como assistente técnico ali dentro da sua corporação, mas por não ter grande habilidade em fazer, não, vai lá, fulano, vai lá tu lá e tal, não sei o quê, sem imaginar que isso pode ser uma excelente oportunidade de mudança de carreira, de vida, e a oportunidade simplesmente passa, né? O cavalo selado passa na frente. Mas continua, por favor. Exatamente. Aí o outro motivo é a falta de propósito. Gente, é fundamental a gente saber o porquê faz, quando faz, por que faz. Porque se eu não tiver propósito, se não tiver uma conexão com a minha verdade, com a minha felicidade, com algo que eu ganhe, eu também procrastino. Então, eu não vou ter interesse em fazer isso. Eu tenho que fazer uma atividade que eu não conheço, que eu não sei nem o para que eu estou fazendo, então, para que eu vou fazer? Eu não vou achar importante. Então, para aqueles aqui que estão com a gente, que são gestores, se sua equipe hoje procrastina, faz uma análise, para pensar um pouquinho. Será que a minha equipe hoje tem um entendimento do que precisa, por que eles precisam fazer alguma atividade? Se eu tenho que mudar a minha carreira, eu entendo por que realmente eu tenho que mudar. Eu estou feliz com o que eu faço hoje? E aí eu vou deixar de procrastinar também. E o terceiro motivo é não ter prazo definido. E aí, gente, não ter prazo definido, você conhece isso, vai trabalhar com duas leis, tá? A primeira lei é a lei de Parkinson. Parkinson foi um economista americano que lá em 1955, ele vem com essa ideia, que é uma máxima. O trabalho que se expande pelo tempo, ele se dá para a sua realização. Então, quanto mais prazo eu tenho para fazer uma atividade, eu vou ao extremo dessa atividade. Eu não me antecipo em realizá-la. E aí vem a outra lei, que é a primeira lei de Newton, que ela fala o quê? Um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso se nenhuma força extrema agir sobre ele. Sim. E o que é a força extrema? É o prazo. Então, se você não tem prazo para essa mudança na sua vida, para virada de chave, meu amigo, é uma lei, né? O tubarão é o que te faz andar para frente. Você tem que ter lá um tubarão prazo para te movimentar. Eu tenho muita dificuldade com isso, com essa relação com os prazos, porque eu, durante quase 8 anos, fui assistente lá no Ministério. Você sabe bem a loucura de prazos que eu trabalhava. A maioria das vezes trabalhava em conjunto comigo. E atendia 10, 12 advogados ao mesmo tempo. Então, eu não definia os meus prazos. Quem definia os meus prazos eram os advogados que eu trabalhava em conjunto, né? E quando eu parei, né, e fui trabalhar por conta própria, não tinha ninguém para me dizer quais eram os meus prazos. Eu tive que definir os meus prazos. E aí, assim, como eu tinha muito prazo, eu sempre deixava ali para fazer. Geralmente era de um dia para o outro, os meus prazos eram em cima da hora. Então, eu nunca precisei me planejar, definir prazos para realizar as coisas. Nossa Senhora, até hoje. A Thaís, outro dia, ela me comprou um planner. Tá aqui, ó. Que é para eu poder se organizar. Porque eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de definir esses prazos, definir os prazos para as coisas acontecerem. E quando você segue por conta própria, se você não fizer isso, a lei de Newton, você fica exatamente parado no mesmo lugar. Exatamente. E aí, uma dica prática, assim, tá, gente? Para vocês começarem a fazer um exercício. Então, assim, primeiro, faça uma listinha básica do que você quer fazer na sua vida, daquilo que você precisa fazer. O que você quer são aqueles desejos. Eu quero saltar de paraquedas, eu quero fazer uma viagem pela Europa. E aquilo que você precisa fazer, o relatório, a dieta, a mudança da alimentação, estabelecer mudanças na sua vida,
Faz uma lista e depois tenta identificar e analisar o porquê você está procrastinando em cada um desses temas, que vai te trazer clareza. E trazendo clareza, tendo conhecimento do que você precisa mudar, já é um primeiro passo. Sim. Só adiantando aquilo que você falou, Mayra, aproveitar que a galera está comentando bastante. A Mayra falou que a gente ia ter uma surpresa, né? Depois da live, vai ter uma postagem da nossa live com a hashtag dessa live, que é "O caminho se faz caminhando", né? E isso. Vocês vão colocar lá um comentário com a primeira coisa, qual vai ser o primeiro passo que vocês vão dar para sair da procrastinação, para subir de nível. E depois, por volta de umas 10h30 da noite, eu vou fazer um sorteio no Instagram, só vai participar quem fizer o comentário lá com a hashtag "O caminho se faz caminhando", do livro que a Mayra comentou, Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. Tá lá na vou dar um sorteio para quem fizer o comentário dizendo qual vai ser o primeiro passo que vai tomar para subir de nível, para sair da zona de conforto, para sair da inércia. Tá? Então, eu vou mandar para sua casa, para a casa do vencedor do sorteio. O sorteio vai ser pelo próprio Instagram, tá, gente? Então, eu vou mandar na sua casa um presente do Perícia Sem Segredos para vocês, uma indicação da Mayra, que a gente vai mandar para vocês. Vocês vão para cima, vai longe, né? E como é que fica o tempo nessa relação, Mayra? Aí vem... Eu tenho que cuidar, eu tenho que trabalhar. Aí tem um outro assunto. Gestão de tempo que leva à produtividade. Primeira coisa que a gente vai acabar aqui, gente. Gestão do tempo não existe. Sabe por quê? Quem faz gestão do tempo é Deus. É Ele que determina. Nós fazemos a gestão das nossas atividades e tarefas. Nós sim fazemos. Então, hoje, perder tempo é perder dinheiro, Wagner. Para você ter uma ideia, o Instagram fez uma pesquisa, as pessoas hoje perdem basicamente 3 horas só no Instagram. Nós estamos vivendo uma era de infoxicação. Todo mundo está jogando informação e conteúdos que são importantes, alguns não tão relevantes, e todos querem a nossa atenção. E o que a gente faz com o nosso próprio tempo, Wagner? A gente joga no lixo, a gente desperdiça. E aí vem uma pandemia para dizer para a gente, galera, vocês não têm o controle de nada. Então, vamos começar a viver, vamos começar a dar sentido à vida. E a gestão do tempo, ela é importante por quê? Porque ela vai determinar onde você quer chegar. Sim. Entende? E aí algumas pessoas falam assim para mim. E aí eu vou perguntar pro pessoal aí de novo, quem tá assistindo a gente, quem tá participando aí com a gente. Da sua rotina, alguém aí tem tempo sobrando? Responde aí para mim. Vamos lá, galera. Alguém tem tempo sobrando, por favor? Um beijo todo especial para a Gi. Ela tá aí, né? Aqui, minha grande parceira de trabalho também, né, Gi? Um beijo grande para você, viu? Então. Enquanto a galera responde, teve uma pergunta aqui, Marlisson. Primeiro passo é acreditar em si? Boa! Porque o impossível, ele não existe. Eu posso todas as coisas. E administrar o tempo, eu também posso. Né? Então, o primeiro passo é acreditar que é possível. E aí eu tô vendo, olha lá, um monte de gente falando que não tem tempo. A Luciane falou que tem de 12h às 6h. Tá vendo como é o mal do século? Então, a primeira atividade, gente, faz um exercício. Analisa a sua rotina, faz um planejamento semanal.
Não diário, por quê? Quando eu faço um planejamento diário, eu estou sendo reativo. E o que acaba aparecendo? No meu dia, eu só resolvo o que é importante. Então, faz um exercício. Eu vou fazer um planejamento da minha semana. E eu vou colocar aquilo que é importante. Eu vou colocar os meus compromissos, as minhas tarefas, coloca tudo. E aí, a gente vai começar a perceber o quê? Quem são os vilões do nosso tempo? Porque a grande questão que está relacionada à produtividade é: o que eu faço hoje? Quanto de tempo eu gasto para realizar os meus sonhos? Quanto de tempo eu gasto para ser realmente feliz e para atingir o meu propósito de vida? E a gente vai descobrir que muitas das atividades que a gente faz não agregam valor. Sim, a gente prioriza aquilo que não é prioritário, né? Inclusive, deixa eu ver, a Flávia é minha aluna, tem no curso, eu dou. E o tempo que passamos nas redes sociais? Exatamente, é um dos maiores ladrões de tempo nas redes sociais. Exatamente. E aí nós vamos descobrir, por exemplo, que agora com a pandemia nem tanto, mas quantos de nós aí não perdemos tempo no trânsito, gente? Fala para mim. Então a gente vai começar a ver e a gente vai descobrir que a gente tem muitos espaços que nós podemos aproveitar e tornar produtivo. Por quê? Produtividade é você fazer aquilo que você precisa ser feito com qualidade e que agrega valor à sua vida. Então, tudo que hoje você faz que não agrega valor à sua vida, tem que tirar da sua rotina. Por exemplo, eu quero mudar minha carreira, eu quero fazer uma transição, quero ir para a parte de perícias. Quanto do seu tempo você tem dedicado para isso? Meu amigo, para grandes resultados, precisamos de grandes esforços. Eu acompanho uma galera, tem um cara que eu acompanho, ele fala que o Flávio Augusto da Silva. Ele fala que rotinas extraordinárias levam a resultados extraordinários. O Flávio Augusto da Silva é um cara que andava de ônibus cheio no subúrbio do Rio de Janeiro e hoje em dia é dono de um dos maiores clubes de futebol dos Estados Unidos e dono de toda a rede WhatsApp no mundo. E o cara andava de busão cheio no subúrbio do Rio de Janeiro com 18 anos de idade. Né? E ele fala que rotinas extraordinárias levam a resultados extraordinários. E ele é a prova viva disso. O cara começou do nada, sem ajuda de ninguém. Né? Exatamente. Você, quando muda a rotina, pequenas mudanças, às vezes, o que eu vejo muito é que o pessoal, quando a gente fala em mudança, o pessoal fala, nossa, eu tenho que mudar tudo na minha vida. E não é. São pequenas coisas. Você vai mudando pequenas rotinas, é facilmente perceptível a diferença, né? Que você vê em produtividade, em qualidade de vida, uma série de coisas. É fundamental isso. Exatamente, o que você falou é verdade. Às vezes, quando a gente pensa numa mudança, eu penso em grandes ações. E aí que vem hashtag o caminho se faz caminhando. Comece com algo pequeno, comece com uma pequena avaliação. A gente vai dar algumas dicas aqui de gestão de atividades que vai te ajudar a fazer uma pequena mudança. O que a pequena mudança causa? Ela te motiva, ela te mostra que você é capaz. E aí, quando você dá o primeiro passo, você vê o resultado, meu amigo, você não quer mais parar. Você quer mudar, né? Também e tem a ver com a procrastinação também, porque quando você tem uma mudança gigantesca, você fala, nossa, mas isso aqui é impossível de ser feito. Nossa, jamais eu vou conseguir. E aí, naturalmente, tu volta ao estado de letargia, de repouso. Né? E a procrastinação passa a te vencer novamente. Um depoimento que eu queria dar sobre essa questão. Eu, trabalhando em casa, aqui em Santos é quente, né? E então eu passei a acostumar a trabalhar quando estou em casa de bermuda e camiseta, ou
né? Quando tem alguma reunião com algum cliente, camisa social e tal. E eu percebi que não estava sendo legal isso. Não estava me colocando para cima, né? E aí eu mudei isso e passei realmente a me arrumar para trabalhar. Então eu acordo de manhã, tomo meu café, tal, eu ponho calça, ponho camisa, tem dia que é camiseta, social, meia, tênis, sapato, e eu percebi que isso mudou alguma coisa dentro do meu cérebro que me deixou mais ativo e mais produtivo. Uma mudança singela, muito pequena, mas que fez com que fosse até mais fácil eu acordar e me cedo, porque o meu cérebro passou a ficar mais ligado na parada. Saiu daquela zona de que é conforto, é bermuda, é conforto, né? É o ficar em casa, né? Fala, não, é compromisso, é calça, é camisa, é compromisso. Então, a atividade passou a ser maior, o rendimento no trabalho passou a ser maior com uma mudança boa. Sim. Isso. O que você fez, na verdade, foi uma ancoragem, que a gente chama no coach. Então, você ancorou. O momento que você coloca uma roupa diferente, muda uma chave no seu cérebro, dizendo, a partir daqui começou minha jornada de trabalho. Então, existem várias coisas. Tem pessoas que ancoram, por exemplo, uma música. Tocou uma música, ele desperta. Tem pessoas que ancoram com atividade física, com uma cor, com uma frase, com um gesto, com um elástico no pulso, e aí muda na hora uma chavinha no cérebro que te faz entender que começa um novo momento. A Thaís é música, a Thaís está falando que é música. Esse negócio, a pulseira, uma chave, alguma coisa, eu e a Thaís, nós temos um compromisso. Vem cá mostrar. A gente tem um compromisso que é a pulseirinha, que nós dois temos aqui. Ai, que legal! Não tem desculpa de fazer nada. Essa pulseirinha é do projeto, do Perícia Sem Segredo. É do projeto Perícia Sem Segredo, que é pra gente... Olha que legal. Depois faz o caramba. Vai fazer agora, pensa que depois não. E eu vou te dar uma dica. Eu, quando tenho momentos desafiadores, eu tenho uma música da Tina Turner que eu ouço. Eu costumo dizer, eu ouvir a música e colocar um salto de bico fino, eu me empodero de uma forma que eu enfrento qualquer um. Então, a gente pode usar música, você pode usar qualquer coisa para ancorar. E aí, existe uma mudança, a neurociência explica, ela é biológica, ela é fisiológica. Os seus hormônios, as sinapses cerebrais, elas mudam para dizer assim, agora é o momento de agir e você vai arrasar. E é o que o Phelps fazia antes de ir para as provas de natação. O Phelps colocava o fone e ele ouvindo músicas de empoderamento. Ele batia no peito, porque tudo isso remetia a ele ao quê? É o momento da vitória, eu vou lá e vou arrasar. Então a ancoragem, ela funciona. Eu vejo essa questão, esse exemplo do Phelps, eu já tinha escutado com o Gustavo Bottes, que é um cara que eu acompanho nas redes sociais, numa live que ele fez junto com o Joel J. Cara, quem ainda não conhece o Joel Moraes, dá uma olhadinha nas redes dele, é o Joel J, ele é um cara sensacional, ele é ex-nadador olímpico também, e é um cara que fala muito de produtividade, foco e tal. E numa live entre os dois, o Gustavo Borges citou esse exemplo do Phelps, né, de como ele se colocava à frente dos outros através da automotivação, através da ancoragem e da preparação que ele fazia para isso, né? E a gente precisa de alguém para motivar a gente, Mayra, sempre? Não. Porque a motivação é uma coisa que ela vai e volta. E muitas vezes ela está relacionada com o ambiente externo. Então ela pode variar. Agora, para aquelas pessoas que, eu não vou mudar, não vou fazer porque eu não tenho motivação, a dica é, faz sem se motivar. Porque no ato de fazer, a motivação vem. Entendeu? Ele falou uma parada assim, não precisa acelerar, basta não parar. Exatamente. Exatamente.
E assim, olha, aqui está com a gente uma amiga, a Gisele. A Gisele é mãe de gêmeos, tem mais um filho e faz doutorado. Mas é. Então, quando a gente quer, nada pode te segurar. Nada, absolutamente nada nem ninguém. Exatamente. Assim, mas o fundamental, eu acho que assim, né? É como você falou, a gente estipular os prazos, mas também estipular as metas para a gente saber onde a gente quer chegar. Exatamente. E aí, essas aí são as dicas da gestão do tempo. Então, por exemplo, a primeira coisa é o parar de planejar o dia, planejar a semana. Segundo, outra coisa que muita gente pensa que dá certo, que é ser multitarefa. Gente, ser multitarefa, já foi feita uma pesquisa, e as mulheres, nós temos esse hábito, né? A gente fala que faz muitas coisas juntos. Ser multitarefa gera ansiedade, estresse, e o que acontece? A gente perde tempo, isso já foi pesquisado. Além de que eu não consigo fazer com perfeição. Então, ser multitarefa prejudica na produtividade. E aí a gente tem vários aplicativos e metodologias que me ajudam a fazer o quê? Eu ter o foco em pequenos prazos, por exemplo, pequenos períodos, que é a técnica Pomodoro, eu foco 25 minutos para fazer só uma atividade. Eu desligo tudo e só foco nisso. Você produz, você faz mais rápido e faz melhor. Então, isso também ajuda. Outra coisa, o poder da manhã, Wagner. Saiu um livro, que é o Milagre da Manhã, que ele tem muito dessa verdade, e tem, claro que tem suas exceções, mas de manhã já foi provado que é onde nós temos o maior pico de produtividade. Então, a parte da manhã deveria ser utilizado para mim fazer as atividades que são mais desafiadoras e que me aproximam do meu objetivo e propósito de vida. Por quê? Eu vou gastar toda a energia ali. À tarde, a minha atenção, o meu foco, ele começa a diminuir. Então, é muito interessante a gente também usar a parte da manhã. Outra coisa, reuniões. Gente, precisamos... Maia, por favor. O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. Eu vou isso. Ó, a Poliana disse que está lendo, a Márcia também disse que está lendo. Legal. Tô de volta. E as reuniões, gente, a gente tem que aprender a fazer dieta de reunião. A gente faz muita reunião para fazer a reunião. Então, assim, chame as pessoas que realmente fazem parte, leve os assuntos prontos e comece a colocar desafios. 1 hora, depois você coloca 45 minutos, 30 minutos. Hoje já tem algumas empresas que têm as reuniões diárias de 15 minutos, que todo mundo fica em pé, no meio do escritório. Para quê? Para saber fazer o controle do tempo. Eu já vi essa parada. Estão perguntando o nome do livro. É O Milagre da Manhã. Isso. Só para quem chegou agora, aproveitando de falar em livro, a gente vai deixar um post lá no meu Instagram. Se a Maria quiser compartilhar também, Marinha. Vou compartilhar. Para quem fizer um comentário sobre o primeiro passo que vai adotar para subir de nível, para sair da procrastinação, para ir além, tem que escrever lá, colocar a hashtag, eu já perdi a hashtag. O caminho se faz caminhando. Eu vou sortear através do Instagram, por volta de umas 10h30 da noite, um livro que é Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. É um presente do Perícia Sem Segredo para a galera que está acompanhando a live, tá bom? Então, vamos lá. E vamos fazer o seguinte, Wagner, vamos fazer uma dobradinha? Vamos fazer o seguinte, você entrega o livro e essa pessoa, ela vai fazer um plano de ação e ela pode contar com a minha ajuda. Eu faço aí 40 minutos com ela de uma consulta como coaching para direcioná-la nesse plano de ação. Fechado? Se eu ver menos de 30 comentários nessa parada, galera,
eu vou pensar novamente se eu vou trazer pessoas convidadas aqui para fazer a live com a gente. Então, vamos tomar vergonha, vamos ir além, vamos comentar, vamos fazer, vamos colocar a cabeça para funcionar de qual vai ser a primeira atitude que você vai tomar para subir de vida, para subir de nível, para você sair da procrastinação, para você conseguir chegar em lugares que talvez para você possa parecer inimaginável, mas se você não visualiza esse local que você quer chegar, nunca você vai chegar lá. Tá? Então, exatamente. Galera. Marinha, e diz para mim, quais outros benefícios você pode alcançar? Tá, além disso, eu só vou terminar as dicas, mais 3 dicas que eu acho que é importante a gente falar. Segunda, se alimentar e dormir bem quer dizer sinal de produtividade. Quem se alimenta mal, quem dorme mal, não é produtivo. E aí vou puxar a orelha de muita gente, porque eu sei que isso é um desafio para muita gente, para mim também, mas alimentação e sono é fundamental para uma pessoa ser produtiva. A outra coisa, é fundamental na sua agenda você ter tempo para fazer aquilo que te faz feliz, aquilo que toca a sua alma. Isso é muito individual para cada pessoa. Então, na sua semana é importante que você tenha um tempo para sua família, para sua esposa, para bike, para academia, para um livro, para estudar, para falar com um amigo, para uma breja. Não importa, para fazer sua meditação espiritual, mas tem que ter, porque toda vez que eu só trabalho e faço coisas que não me aproximam dos meus sonhos e não faço aquilo que é importante para mim, eu vou me tornando uma pessoa infeliz, tá? Sim. E a última, gente, cuidado com as interrupções, que elas fazem muita diferença no nosso dia a dia e atrapalham a nossa produtividade. Isso é terrível. E hoje nós temos a tecnologia, Wagner, nós temos milhares de aplicativos que nos ajudam a gerenciar a rotina. Sim, é que a maioria das pessoas utiliza a tecnologia da pior forma possível, de forma a atrapalhar a vida ao invés de aumentar a produtividade na vida. Exatamente. E quando você começar a fazer esses... Gente, e assim, eu sei que nós falamos aqui de muitas coisas, mas está fazendo sentido para vocês o que a gente está falando? Porque o que a gente espera aqui é que alguma dessas dicas faça algum sentido para vocês, para a gente é importante. Então coloca aí se está fazendo sentido, por favor. E só um comentário sobre isso que você falou, de dormir bem e se alimentar bem e tudo. Ter um tempo para si. O dia que eu produzo melhor, aqui o meu filho tem 4 anos, o Leozinho, né? Então a gente tem que dividir o tempo para dar atenção para ele também. Somos em 3 adultos e aí a gente vai se dividindo o tempo. Então a parte da manhã é minha, de ficar com ele. Só que ele acorda às 9h30, 10 horas, mas o dia que eu mais produzo é o dia que eu consigo dormir um pouco mais cedo no dia anterior. Eu acordo ali por volta das 6 horas, eu tenho um tempo para mim, para eu fazer meditação, eu estou tentando inserir a meditação no meu dia a dia, então eu consigo tirar um tempo para fazer a meditação, eu tomo um café tranquilo, um bom café da manhã, e aí são 2h30 aproximadamente que eu tenho ali para trabalhar enquanto ele está dormindo, mas assim, a cabeça funciona de um jeito que é impressionante. A hora que ele acorda, eu já resolvi mais da metade do meu dia ali em 2 horas, 2 horas e pouco. E a galera Exatamente. Tá falando, o pessoal tá... Que bom, gente. Eu falo para vocês assim, Wagner, eu passei por um período que algumas pessoas sabem, né, que eu fiquei deprimida, eu estava infeliz, o trabalho, eu estava desmotivada, estava triste. E aí, o que me ajudou? Além de amigos incríveis, foi acreditar que eu poderia fazer melhor. E ter pessoas que acreditassem na gente. E aí eu fui me motivando. E aí as coisas começaram a acontecer. E acontecer de tal forma
que hoje eu trabalho de uma forma totalmente diferente, mais feliz, que hoje eu sou rodeada, e assim, uma coisa, gente, mais uma dica aqui, viu, Wagner? Nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. Então, assim, se você quer mudar na vida, você tem que estar próximo de pessoas que querem mudar. Se você quer fazer uma dieta, não adianta ficar do lado dos seus 5 amigos mais comilões. Se, né, eu quero mudar de vida, eu quero fazer uma transição de carreira. Se você ficar ao lado das 5 pessoas mais pessimistas que você conhece, você não vai mudar. Então, fique muito de olho nas 5 pessoas que estão mais próximas de você. Elas têm que te inspirar e elas têm que apostar na sua mudança. Porque vai ter muita gente que não vai gostar, né, Wagner? Também. E a gente tem que saber lidar com isso. Pô, mudou, não fala mais com os amigos. Pô, a gente coloca as coisas nos grupos aí, não comenta nada. Exatamente. Exatamente. Pode continuar, continua. E assim, quando a gente muda, gente, acontece uma coisa muito interessante dentro da gente. Nós começamos a aproximar pessoas boas e a nossa energia, que alguns chamam de energia, outros de espiritualidade, mas ela começa a irradiar para quem está próximo da gente. Então, quando a sua vida, quando você acredita no bem, quando você faz o bem, quando a sua vida é abençoada, ela abençoa a vida de quem está próximo de você. Porque se você está infeliz também, as pessoas que estão próximas de você, de alguma forma, também são infelizes. Eu acredito muito nessa questão energética, né? Então, quando você vibra positivo, o mundo tende a atrair coisas positivas. Eu gosto muito do filme, gosto muito do O Segredo. Fala muito sobre isso, é você vibrar em prol de alguma coisa. E quando você vibra em prol de algo positivo, em prol daquilo que você almeja, daquilo que você planeja, daquilo que você deseja, o mundo tende a conspirar a favor. Por quê? Porque você se cerca de pessoas, de atitudes que vão te levar até aquilo, né? Eu acredito... eu acredito também que a religião ela é muito importante, uma parte fundamental para a sua mudança de vida, a espiritualidade. Então, hoje, o que me ajuda bastante é essa parte espiritual que faz uma diferença, e ela também te ajuda a focar naquilo que você quer, em ser um ser humano melhor, e as coisas começam a acontecer. Eu acho que a gente tem que sempre estar fortalecido, né? E dicas para dar o primeiro passo, Marinha? Dar o primeiro passo. Como é que vocês faz? Estão? Gente, pensa numa ação pequena para sair da inércia. Não precisa ser algo grande. Sabe? Eu quero começar a dieta, por exemplo. Que eu vou confessar para vocês, eu começo muitas vezes, mas eu não desisto. Então, começa com um pequeno passo. Outra coisa que pode ser muito legal, Wagner, é você ter um amigo ou uma amiga de jornada. E você compartilha com ela a mudança que você quer fazer. E aí você vai trocando as informações e dando uma satisfação para ela de como que está andando isso. E ela vai te apoiando. Então você sente necessidade de se solidarizar e de apoiar essa pessoa. Isso também ajuda muito. Mas o mais importante, coloca no papel. Coloca no papel. Com o pessoal que começa o curso comigo, uma coisa que eu falo para eles avisa para todo mundo que você está iniciando um curso novo, algo que pode te levar além na sua carreira, que você está mudando de vida, de carreira, porque você vai ter um compromisso assumido com essas pessoas. E quando você assume o compromisso, muitas vezes é isso que faz com que você não fique pelo caminho. Fala, não, eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer, né? E ter essa
com quem dividir é muito importante, é muito importante. Aqui as Sim. coisas passaram a funcionar muito melhor quando a Thaís veio trabalhar junto comigo, porque é justamente isso, esse compromisso que um tem com o outro e fala, e aí, o que você vai fazer? A gente faz um planejamento ali meio semanal, né? E aí, essa semana, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer e tal, isso aqui, e um vai levando o outro para cima, é muito legal isso. Exatamente. Eu aqui em casa eu tenho 2 anjos da guarda, né? Um é minha mãe e outro é minha tia. Então, todo projeto, seja no trabalho que eu vou fazer alguma coisa diferente, eu não vou mostrar para vocês, mas as duas estão aqui sentadas, olhando, ouvindo, dando opinião, e elas me apoiam. Então, faz a diferença. Uma rede de apoio, ela é fundamental. E outra coisa, falo de uma pessoa que sempre foi perfeccionista. O perfeccionismo, ele é inimigo da produtividade e ele é inimigo da mudança. Porque eu acho que eu só vou poder mudar quando eu for perfeita. E não é, gente. Você tem habilidades que são únicas suas. E se você der o primeiro passo, se errar não tem problema, é aprendizado. Você está indo avante, você saiu você não está mais estagnado. E aí você vai perceber que você tem muito mais força do que você imagina. Então, para com esse negócio de perfeccionismo. Exatamente. Eu tinha muito isso, de que as coisas tinham que ser perfeitas. Para mim, a frase feito é melhor que perfeito, para mim era um absurdo. Para mim, não, o perfeito é o melhor, né? E com toda essa mudança e transição e crescimento na forma de pensar, eu passei a entender que o feito é o melhor que o perfeito. E uma outra coisa, a gente nunca está pronto. Porque o mundo está mudando todos os dias. Você nunca pode achar que já... Não, agora tá bom, agora eu estou pronto, agora eu vou fazer. Não, no dia seguinte já mudou alguma coisa que você não está mais pronto. Né? Então não tem que esperar estar pronto para fazer. Vai lá e faz. Tô vendo. Vai lá e faz, né? Então o feito é melhor que perfeito. Eu aprendi um ano e pouco atrás isso, até recente, né? E mudou muito, né? A minha vida e a forma de eu enxergar as coisas, passando a entender de que não é fazer mal feito, mas é fazer de uma forma que você consiga entregar o resultado necessário, possível, da melhor forma possível. É isso. Exatamente. Né? E Maria, o Luiz colocou até aqui, né, que o feito é parte do processo. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Maria, quero te agradecer de coração. Marcar uma Obrigada. nova. Galera, gostou? Né? Que bom! A gente tem 53 minutos já, daqui a pouco o Instagram corta a nossa cabeça. Eu algumas Tá vezes já bom. deixei falando sozinho aqui, por não me ligar no tempo, eu me empolgo, tá? E, puxa vida, só tenho a agradecer, gratidão profunda por você dividir um pouquinho do seu conhecimento aqui comigo, viu? Imagina. Conte comigo. Pessoal, participa aí do sorteio para a gente ter 45 minutos para pensar aí no seu plano de ação, tá bom? Gratidão, obrigado por todo mundo aí que esteve aí com a gente também. Wagner, tamo juntos. Valeu, Maria, obrigado, um beijo grande. Beijo, tchau. Tchau. Cara, que live! Que live! Nossa Senhora, show de bola, cabeça explodindo aqui, porque, ó, tudo anotadinho aqui, galera. Tudo anotadinho aqui, né? A gente está aqui nesse mundo para aprender o tempo inteiro. Assim, não tenho palavras para descrever a gratidão da Mari dividir aqui esse tempo, o conhecimento dela. A gente é um desperdício o ser humano que ele fica ali estagnado, fazendo a mesma coisa a vida inteira. Eu respeito quem tem essa opção, tá tudo bem, mas eu vejo como um desperdício isso, porque a mente do ser humano pode ser algo tão brilhante, algo tão
sensacional e a gente usa muito pouco. Então, a gente só melhora isso quando a gente põe para rodar, põe para funcionar e segue adiante. Obrigado de coração, fiquem com Deus e já sabem, né? Vamos juntos, porque juntos nós vamos muito longe e com a cabeça lá na frente. Forte abraço, tchau, tchau.